está na igreja, o pastor ou o padre, o líder religioso, diz assim: abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Aquele frio na barriga, aquela sensação de que eu estou perdido, porque eu não sei onde está o livro, não sei onde está o capítulo e muito menos o versículo. Fico perdidinha. Hoje, a proposta é ajudar você a superar essa dificuldade. Vamos então aprender a identificar o livro, o capítulo, o versículo, para que assim você fique livre desse tipo de constrangimento. Venha comigo, vamos lá! Gente, que delícia! Estamos chegando na finalização da série 1. Estamos no 5º estudo com o tema Conhecendo a Bíblia. Foi bom demais passar esse tempo compartilhando sobre ensinamentos a respeito do que é a Bíblia, da sua funcionalidade, como aprender a ler, como aprender a manusear a palavra de Deus. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica, há mais de 25 anos, servindo na igreja local. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu convido, desafio você a assistir. Convide também os seus amigos. É um material fácil de compreender e que ajuda muito as pessoas a conhecerem um pouco melhor a respeito da Bíblia e passar a acreditar nela como palavra de Deus. Ela é inerrante e autoritativa. Você também pode assistir a apresentação do canal. Lá você pode deixar sugestões a respeito de conteúdos nos comentários para os nossos próximos vídeos. A ideia é produzir para você um conteúdo que vá de encontro às suas necessidades da sua alma, às dores da alma. Então, se você está passando por alguma dificuldade, buscando alguma resposta bíblica, deixe nos comentários as suas sugestões que nós vamos procurar estar te atendendo. Iniciamos o roteiro de estudo bíblico para as pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram contato com ela, ou então para as pessoas que se familiarizam com a palavra de Deus, mas apresentam dificuldades em acessar essa palavra, em abrir essa palavra para ler. A proposta de hoje é ajudar esse público a identificar os capítulos e os versículos da palavra de Deus. Esse roteiro que nós estamos apresentando hoje, ele é a conclusão do roteiro que nós vimos no vídeo anterior. Por isso, eu sugiro que você volte e assista também o vídeo anterior, porque lá nós desenvolvemos o roteiro básico, seria a parte 1. Então, nós temos lá todos os passos dos materiais, da disposição do coração, da posição, para que você então possa desenvolver uma leitura bastante produtiva. Hoje, a nossa proposta é dar continuidade naquele roteiro, mas tratando especificamente desse assunto, na identificação dos capítulos e versículos, para evitar aquele constrangimento quando nós estamos em público e um líder religioso pede para que a gente abra a palavra de Deus, mas nós não sabemos onde fica o livro, não sabemos onde fica o capítulo e muito menos o versículo. Então, que hoje nós possamos desvendar e descortinar essa dificuldade. Antes de identificarmos propriamente, vamos voltar e revisar aquele material que nós já falamos a respeito da Bíblia. Nós vimos então que a Bíblia ela é constituída por 66 livros.
Desses 66, vimos que 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. Existe um vídeo explicando tudo isso, mostrando as divisões desses livros, tudo certinho. Volta lá e assiste, porque vai valer muito a pena para você entender a proposta do vídeo de hoje. Uma curiosidade, eu acho muito importante compartilhar com você é a respeito dessa organização da Bíblia em capítulos e versículos. Quando nós comparamos a organização da Palavra de Deus hoje com a organização dos livros originais, nós vamos surpreender. Eu, pelo menos, fiquei bastante surpresa quando tive acesso a essa informação. Você sabia que nos originais, por estar escrito em grego e também no hebraico e algumas partes também no aramaico, não existia nem os capítulos, nem os versículos, não havia separação entre as palavras, não existia vogais, nem sinais de pontuação, não havia títulos para a gente poder localizar as passagens bíblicas. Exatamente por quê? Porque ela era escrita dentro de um contexto cultural, social e religioso. E esse sistema de capítulos que nós conhecemos hoje, ele veio exatamente para facilitar o manuseio da palavra de Deus na nossa época e em diferentes povos, com diferentes línguas por todo o mundo. Então, primeiro, a Bíblia ela foi organizada num sistema de capítulos. Mais tarde é que ela foi então organizada no sistema de versículos. Agora vamos imaginar, se hoje nós já temos essa dificuldade de encontrar os capítulos, os versículos, os títulos, você já imaginou quando não tem nada disso, não tem capítulo, não tem versículo, não tem vogal, não tem separação, e aí de repente você tem que estudar esse material, tem que ler esse material, fica muito complexo. Então, essa ideia de capítulos e versículos, ela vem no sentido de tornar essa leitura mais agradável, de tornar essa leitura mais facilitada para a gente. E aí pode surgir até aquela dúvida, né? Mas e aí, não houve distorção? Não, de forma alguma. O sentido que Deus quis, com certeza, Ele preservou. Por quê? Porque a gente não pode esquecer de que Ele que inspirou os homens e Ele coordenou, Ele supervisionou toda a escrita da palavra de Deus. Então, o que Ele quis dizer continua sendo dito na palavra de Deus. Agora, vamos pegar então a Bíblia. Então, eu tenho aqui a minha Bíblia e eu imagino que você deva ter também a Bíblia. Observe que ela contém vários livros. Se você for perceber, a Bíblia ela vai começar em Gênesis e ela vai até Apocalipse. Como eu já disse, ela tem 66 livros. O primeiro livro é o livro de Gênesis. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, qualquer outro livro, então nós vamos identificar aqui esse número. Esse número grande, ele indica o quê? Ele indica o capítulo. Na frente desse capítulo existe um título, existe um tópico. Então nós vamos tendo subdivisões. Essas subdivisões, por exemplo, dentro de Gênesis, então tem momentos que ele fala a respeito do começo da criação, depois ele vai falar sobre os dias da criação, e aí os títulos, eles também vão estar variando de acordo com a tradução, de acordo com a versão a que se está utilizando e de acordo com a proposta de cada autor. Por exemplo, eu tenho aqui uma outra Bíblia que, embora o sentido seja o mesmo, a ideia seja a mesma, mas ele vai variar um pouco esses títulos, exatamente por quê? Porque a proposta dele é trabalhar mais direcionado às questões da liderança.
Então, cada livro, ela tem o seu conteúdo específico com o título de acordo com o assunto que vai ser abordado. Agora, eu gostaria de pegar essa mesma Bíblia, né, que é uma outra versão, uma outra entonação, e mostrar aqui no livro de João. Quando nós temos aqui o livro de João, o capítulo 1, que está bem aqui, o capítulo 1, o que ele vai falar? Ele vai abordar sobre a encarnação do Verbo. Ele vai falar sobre a encarnação do Filho de Deus. Aí do versículo 1, que é o número pequenininho, que vai aparecer na frente do número grande, ou muitas vezes não aparece, ele vai começar a registrar a partir do 2. Então, o que ele vai falar? Do 1 até o 19, ele vai abordar essa temática, a encarnação do Filho de Deus, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Cada capítulo tem um tópico na frente do número. Por exemplo, o número 2, ele vai aparecer com outro tópico. Por quê? Porque vai ter um outro assunto e de acordo com o assunto que ele vai discorrendo, ele vai então desenvolvendo cada versículo. Os capítulos e os versículos, embora nós tenhamos dificuldades com eles, mas eles são ferramentas fundamentais para que a gente encontre a passagem que a gente deseja saber, o assunto que nós estamos procurando, o assunto que está sendo tratado. Então, essa organização não nos deixa ficar confusos na leitura. E os capítulos e os versículos, eles funcionam como endereços que vai nos ajudar a localizar o assunto, localizar o tema, para que a gente possa, então, estudar de forma mais didática. E você já imaginou se não fosse dessa forma? Seria muito difícil para cada um de nós fazer o estudo da palavra, fazer o estudo bíblico. Então, essa divisão, ela vem exatamente para facilitar. E eu gostaria, então, de dar um exemplo para você. Vamos a esse exemplo? Escolhendo o livro que você vai ler. Escolheu? Agora, inicie no capítulo 1. Anote na agenda ou bloco de anotações os versículos que você não compreendeu. Busque no comentário bíblico ou no dicionário bíblico as explicações dos versículos. Registre no caderno ou no seu bloco de anotações ou a agenda as explicações completas depois de consultar o dicionário ou o comentário bíblico. Caso ainda tenha dúvidas, pode procurar um líder, pode procurar um estudioso, para que você então consiga uma melhor compreensão. Agora, com a cor da sua preferência, grife os versículos que mais chamou a sua atenção. Escreva nas anotações por que esses versículos ressaltaram aos seus olhos. Releia todo o texto e escreva com base na pesquisa o que Deus falou com você sobre a pessoa dele, o seu pecado ou o pecado que você precisa tratar, que esperança o texto apresenta para você. Vai escrevendo, escreva tudo no seu bloco de notas. Agora, ore a Deus por sabedoria para obedecer a sua palavra. Ok? Essas são as primeiras orientações de como você se depara e como você se debruça para que então você agora entre no campo do estudo da Bíblia. Mas o nosso próximo vídeo será como eu estudo
e aplico através de uma interpretação metodológica a palavra de Deus à minha vida. Então, fique atento, aguarde as novas publicações, porque nós estaremos trabalhando de forma mais prática, para que você então possa aproveitar essa palavra para uma transformação da mente e do seu coração. Depois de toda essa orientação, falta apenas agora o saber ler, interpretar e aplicar. E é exatamente isso que nós faremos no nosso próximo estudo. Queridos, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Faça esse material chegar para aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, para as pessoas que têm uma familiaridade, mas têm dificuldade em manusear, em abrir, em identificar capítulos, versículos. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo aqui no nosso canal e não deixe de dar o seu joinha. Aguardo você nos nossos próximos vídeos. Um abraço, até mais!